Oi, pessoal, tudo bem? Então, eu vou falar para vocês hoje, a nossa aula hoje é o que eu dei durante a semana, tá? Eu prometi para vocês que eu iria gravar o que eu falei, né? O que eu expliquei, então eu vou falar. Vou gravar dois módulos, em duas vezes. Eu falei para vocês o seguinte: foi uma aula para nós pensarmos e para a gente conhecer também algumas coisas que nós, às vezes, nós deixamos passar batido, né? Por exemplo, é sobre a nossa voz. Por quê? Porque tudo que eu for falar aqui, tudo isso vai depender de como você pode, a partir de hoje, trabalhar melhor a sua voz, né? Dar mais e mais valor para o trabalho que você vai estar executando. Então, eu falei assim, ó, você já pensou que a sua voz é a expressão sonora de sua personalidade e que cultivando-a está expandindo a sua maneira de ser? Pois é. Todo mundo trata dos dentes, da cabeça, da dor na perna, mas esquece de tratar da sua voz. Pois é, não esqueçam, a minha voz, a sua voz, cada vez que você trabalha ela, você está expandindo a sua personalidade. Então presta bem atenção nisso. Aí eu falei assim, você sabe, ou seja, você já pensou que assim como é preciso aprender a falar, se deve trabalhar a voz para que ela possa transmitir, além das palavras, o quê? Transmitir o que você pensa e o que você sente. Então, quando nós estamos cantando ou falando, fazendo uma locução, nós temos a obrigação de trabalhar a nossa voz não somente para executar a função das palavras, não. É para, ou seja, para que nós possamos trabalhar o nosso pensamento, o nosso sentimento, ok? Não é só falar. Você tem que falar e expressar aquilo que você está pensando. Assim como no canto. Presta bem atenção. Quando eu vou cantar, vou pegar uma letra, eu tenho a obrigação de procurar ler a letra, compreender e, se possível, fazer uma pesquisa do compositor para entender qual seria o pensamento que ele quer expressar naquela melodia. É verídico que nós não vamos conseguir chegar ao pé da letra do pensamento dele, mas nós vamos sim ter uma clareza melhor para nós podermos colocar o nosso pensamento anexado com o pensamento do compositor. Por isso, importantíssimo, importantíssimo nós pesquisarmos sobre o compositor e a obra. Bom, eu falei, você já pensou que muitas vezes você perde oportunidades preciosas de relacionamento, de progresso em seu trabalho, por sua voz que não corresponde ao que você diz ou que não corresponde ao que você diz? Ou seja, já pensou? Já pensou muitas vezes que você foi em busca de trabalho ou de uma conquista? Sabe aquela pessoa interessante que aí você começa a falar com ela e, na verdade, a sua voz ela não condiz com o que você quer, com a sua intenção? Já pensou nisso? Um trabalho? Como que a pessoa vai avaliar a primeira coisa quando você chega, além da sua aparência física? É através da sua voz. Pensa nisso. Um show. Eu estou chegando em um show um pouco atrasado, mas eu estou ouvindo a voz de um cantor.
aquilo vai me chamando a atenção, né? Como ele está se expressando, como que está sendo executada a música. Antigamente nós tínhamos as novelas de rádio, né? Os cantores do rádio. Não dava para ver a visibilidade deles, né? Mas nós tínhamos, o trabalho da percepção auditiva. E olha que era uma audiência tremenda. Outra coisa, você já pensou que a sua voz drena a sua emoção e que os exercícios vocal adequado pode ser fator importante de seu equilíbrio emocional? Já pensou? Que a nossa voz, quando nós estamos nervosos, ele passa isso para as pessoas, né? E aí, com o exercício vocálico correto, ele faz esse ajuste. Então, isso é importante quando nós vamos cantar, quando nós vamos falar, quando nós vamos dar uma palestra, quando nós vamos dar uma aula. Trabalhar o vocal, ou seja, o exercício vocálico correto para drenar a nossa emoção, tá? Ah, tem exercício? Tem exercício sim. De preferências, exercícios que sejam vinculados com o trabalho respiratório, porque o trabalho respiratório, ele tem esse poder de mudar um pouco do nosso sistema, como ele está no momento, né? Acelerado, então vamos desacelerar, e assim vai. A respiração e junto com exercícios vocálicos, tá? Isso é importante. Eu falei, você já pensou que o homem consegue modular a voz e com isso conseguiu ampliar a sua capacidade de comunicação? Pois é. Você já pensou? Nós somos os únicos seres humanos que conseguimos fazer modulações na voz. Modulações. Além de sermos os únicos seres humanos capazes de pronunciar sonorização com palavras, tá? Então, se eu consigo imitar um gato, né? Se eu consigo deixar a minha voz grave, mudar, então é claro que se eu conseguir trabalhar melhor essas modulações, eu vou conseguir também ampliar mais o meu horizonte, ou seja, os meus registros, vou conseguir trabalhar melhor, compreender melhor aonde vai se encaixando a minha voz. Isso é importante. Eu falei, você já pensou que a sua voz é um verdadeiro barômetro emocional, né? E que o equilíbrio de registros denota equilíbrio de personalidade. Você já pensou que a nossa voz, ele é um barômetro, sabe aquele aparelhinho? Ele é um barômetro emocional, né? Tá ali, drenando todo o nosso sistema emocional. Mas, se nós conseguimos trabalhar esse sistema emocional, compreendendo que nós temos alguns registros e que esses registros eles precisam estar equilibrados, o que acontece com esse equilíbrio? Dá-se um trabalho de personalidade. Então, assim, quando nós vamos fazermos uma locução ou cantar, é muito bom nós procurarmos cantar ou falar e gravar e ouvir para ver se a minha voz ela está assim, se eu conseguir fazer alguma modulação, se eu conseguir encaixar a minha voz em algum registro. Então isso é importante, né? Outra coisa, você já pensou que quando a sua palavra não condiz com a sua voz, alguma coisa está errada? E é na pessoa. Ou seja,
quando a sua voz não condiz com o que você está falando, alguma coisa está errada, né, com você. Ou seja, se você fala, eu gosto de chocolate, por exemplo. Aí fala, você gosta de chocolate? Eu gosto de chocolate. Poxa vida, a voz dela não drenou para mim nenhuma emoção. Não me deu aquele... Ou alguma coisa está errada. Ela disse que gosta de chocolate com essa sonorização, né? Então pensa isso na música. Quando eu estou cantando, eu vou cantar uma música que é dos meus sonhos, uma das que eu mais gosto. Eu preciso cantar a música fazendo realmente, condizendo com o que estou pensando, com o que eu estou sentindo. As pessoas precisam saber disso, precisam ouvir isso, tá? Outra coisa, eu falei, você já pensou que praticamente ninguém fala com a própria voz? Ninguém fala com a própria voz, porque a voz verdadeira fica afogada em outras vozes que procuram mascará-la para ocultar conscientemente ou inconsciente sentimentos e intenções. Pois é. Na verdade, antes da voz ser pronunciada, né? Antes da sonorização das palavras, ela vem o quê? Uma intenção. Eu estou, por exemplo, eu quero viajar. Então, a minha voz, o meu cérebro, ele já conseguiu trabalhar isso, ó. Eu não vejo a hora de chegar essa viagem. A minha intenção, aqui, ó, junto com o sentimento, ela afogou, de uma certa forma, a minha voz, a verdadeira voz, tá? Por quê? Porque ela veio recheada das intenções de algum objetivo que eu gostaria de executar, ou que algum objetivo que eu tô pensando em fazer, ou pensando em adquirir, tá? Então isso é importante, por isso o trabalho importante de nós fazermos os exercícios vocálicos, de nós fazermos os relaxamentos, de nós nos conectarmos com o que nós vamos fazer. Isso é importante, tá bom? Para acabar, eu falei assim, aliás, deixa eu ver, não, essa parte aqui, tenho mais uma, que fala assim, você já pensou que quando a sua palavra não condiz com a sua voz, alguma coisa está errada? Isso eu já tinha falado. Então, essa é a primeira parte que eu vou mandar para vocês, né? Eu já mandei no grupo, que é do que para nós pensarmos. Você já pensou? Então, procura pensar. Eu vou gravar agora a segunda parte, que eu concluí, né? Esse livro aqui é do Pedro Bloch, Melhore a Sua Voz. Eu gosto muito do trabalho que ele faz. E eu vou mandar para vocês no grupo, para vocês aprenderem, tá? Depois eu vou dar uma continuidade no segundo módulo, que é também continuidade do Você Já Pensou, que são coisas muito legais, que com certeza acredito que vai melhorar bastante a nossa forma de usarmos e pensarmos quando nós formos usar a nossa voz para atingir qualquer objetivo, tá? Ou no canto, ou na fala no rádio, ou alguma interpretação, algum texto. Procura pensar nisso, que a sua voz, ela drena as emoções. E você tem a obrigação de, na sua voz, expressar o seu pensamento e o seu sentimento. Tá bom? Desejo para vocês uma boa leitura e treinem, conheçam a sua voz. Cada vez mais, conheçam a sua voz. A mensagem nossa de hoje: o homem é o Senhor, é o centro de tudo. Depois de Deus,
ele é a existência máxima. O homem que ele fala é o ser humano. Então ele está dizendo que o ser humano é o Senhor, é o centro de tudo. Depois de Deus, ele é a existência máxima. Então, se nós somos o centro de tudo, nós temos que pensar realmente como nós gostaríamos de andar, né? Após pandemia e agora durante a pandemia. Beijo para vocês. Tchau.